amor por parte de Deus fazer um tipo de coisa dessas, né? Quebrar a mandíbula de um político, fazer ministros adoecerem. Eu não sei. Tudo bem que tem trechos assim lá no Antigo Testamento, coisas que Deus teria feito com milhares e milhares de pessoas, enfim, acusam ele de várias coisas. E nessa live sobre homossexualidade, então, eu problematizei como existem esses trechos que fazem com que afirmações como essa sejam teologicamente até defensáveis. Já pararam para pensar nisso? Não estou vendo Anderson nos seus contatos. Olha a Siri. Ô, Siri, não estou te chamando para conversa, não. Marca aí, depois a gente bate um papo. O Pirula falou sobre isso na aula que ele deu lá no IPA. Cara, teologicamente, muitas coisas horrendas que saem da boca de religiosos têm fundamentação, têm base bíblica. Ah, mas a interpretação é que está errada. Mano, qual é a interpretação correta? Sabe qual é o pressuposto problemático dessas discussões? É achar que existe uma interpretação correta. Pelo menos, partir do pressuposto de que existe uma interpretação correta para a Bíblia como um todo. Como se as dezenas de autores tivessem uma concordância, tivessem manifestando o desejo, o pensamento de forma fidedigna de um Pai Celestial. E que haveria uma mensagem coerente, totalmente conectada entre esses textos ali dentro, divinamente inspirada. Foi mal, mas aqueles textos estão separados por séculos e séculos. Foram escritos por pessoas que viviam diferentes circunstâncias, que tinham diferentes expectativas, crenças divergentes, e é por isso que a gente vê judeus adotando alguns dos mesmos livros que cristãos, tendo uma visão totalmente distinta de quem foi Jesus. É por isso que a gente vê igrejas cristãs com linhas teológicas totalmente diferentes sobre o que vai acontecer depois da morte, sobre o destino dos infiéis, sobre o destino de pessoas que tiveram religiões diferentes ou que são ateias, sobre o destino de homossexuais, bissexuais ou quaisquer pessoas que tenham uma orientação não heterossexual. Existem diferentes vertentes, porque não existe, pelo menos os historiadores defendem isso, eu acho que faz muito sentido, não existe uma vertente que seja a correta, que consegue unir todos os textos da forma como Deus realmente quis se expressar, até porque é provável que Deus nem exista. É provável que isso tudo seja uma criação humana. A gente se inspira em nós mesmos para imaginar aquilo que Deus espera da gente e projetar nesses papéis o que a gente acredita que Ele esteja assoprando nos nossos ouvidos. É o mesmo que os médiuns fazem quando acreditam estar em contato com os espíritos. É o mesmo processo. Provavelmente os profetas, aqueles que não foram charlatões, que inventaram coisas para poder ter certo controle sobre o seu povo, é provável que eles estivessem só confusos, acreditando que suas intuições, que suas experiências eventualmente anômalas, como no caso de Paulo, apóstolo, é possível que eles acreditassem que aquilo era uma mensagem do além, quando provavelmente era só fruto de sua própria imaginação. O caso de Paulo é muito interessante. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu resenho um capítulo escrito pelo Carlos Orsi, em seu livro dos Milagres, que retrata, que traz hipóteses muito interessantes sobre qual doença Paulo poderia ter desenvolvido, por exemplo, até epilepsia, para explicar aqueles sintomas que ele teve. Epilepsia, eu acho que é a hipótese preferida do Orsi, porque o médico que discutiu esse assunto catalogou alguns pacientes com essa condição que tiveram experiências muito similares à de Paulo, tipo ver um clarão diante de si, cair, ficar cego durante alguns dias, tal como Paulo. E depois disso, Paulo teria se convertido, conversou com Jesus durante essa experiência, e enfim. Então é possível que nada disso que está ali tenha sido inspirado por Deus. Pode ser que Deus exista, mas se Deus existir, nada garante que seja o Deus judaico-cristão. Talvez haja divindades, talvez os hinduístas estejam com a razão, vai que. Mas eu acho muito mais provável que não exista Deus algum. Eu acho que a gente já tem muito conhecimento em mãos, para quem se aprofundou no assunto, vai entender do que eu estou falando, para perceber que isso tudo é criação humana.
para entender que cada povo tem suas próprias experiências que parecem legitimar a sua própria fé. Ah, mas teve um testemunho na igreja, Daniel. Olha o que aconteceu. Vai ter testemunho também entre budistas, muçulmanos, espíritas, hinduístas e por aí vai. Até gente da cientologia teve várias experiências estranhas que parecem confirmar a sua fé. E não é possível que todas essas religiões sejam compatíveis umas com as outras. É óbvio que muitas pessoas estão enganadas, talvez todas, no que se refere à validade, veracidade de suas crenças, saca? E por isso que é muito perigoso a gente basear nossa conduta, nosso comportamento em um livro que não tem garantia nenhuma de retratar a realidade sobrenatural, a vontade de Deus. Desculpa, mas não tem a questão de fé. E olha o perigo, você acaba condenando em vida, em função de suas relações tóxicas com seus pares, pessoas que são de outras religiões, pessoas que são de outras orientações sexuais, porque você julga que aquilo ali é a verdade. Olha o perigo. Olha o perigo. Eu vivo mencionando aqui, não me canso, porque para mim é um caso assim, importantíssimo. Bárbara Freitas, 17 anos, foi expulsa de casa por seus pais porque foi desassociada de sua religião, Testemunhas de Jeová. Você perde o contato com seus parentes, com a sua filha, porque você confia naquela interpretação específica do seu pastor. Ah, Daniel, então é isso. O problema são os pastores. O problema é a doutrina, ou é a Igreja Católica, que vê com maus olhos o uso de contraceptivos, que é contra a pesquisa com células-tronco, que podem eventualmente trazer a cura do câncer, que vivem uma vida dupla, esses sacerdotes, que pregam ali no púlpito, no altar, que Deus abomina a homossexualidade, como pastores também falam coisas do tipo, André Valadão recentemente, mas muitos deles, desses sacerdotes, estão ali se deitando com outros homens. Aí eu não sei que hipocrisia é essa. Se envolve... Eu não acredito no que eu estou pregando, mas existe um interesse por trás desse tipo de pregação, ou eu acredito e depois eu me arrependo antes de bater as botas, em algum momento. Deixa eu aproveitar um pouquinho aqui, eu não sei. Eu não sei o que esses sacerdotes pensam sobre isso. Tem um livro aí embaixo que eu deixei, que é o No Armário do Vaticano, onde o jornalista Frederic Martel, eu acho que é espanhol, francês, e é homossexual, inclusive, fez toda uma investigação minuciosa de centenas, quase 1.000 páginas, não sei, 800 páginas, alguma coisa assim. Entrevistou muitos padres, prelos, como é que é? Prelados? Prelados, bispos da Igreja Católica, muitos dos quais confessando que são homossexuais e têm seus relacionamentos, e outros, pelo menos, denunciando colegas, falando sobre essa hipocrisia que existe ali dentro. Muito complicado, é muito complicado. Então, no final das contas, estão pegando trechos da Bíblia para defender coisas do ponto de vista humanista, são retrógradas, são lastimáveis, são deploráveis, revoltantes. Cara, tem gente que às vezes fala assim, Daniel, mas você é meio teofóbico, né? Você fala que a gente tem que se respeitar, mas está aí metendo a lenha na religião. Cara, é muito diferente você fazer uma reflexão crítica sobre um tema, sobre ideias, de você atacar pessoas, você chamar a pessoa disso, daquilo, você desejar o mal dessas pessoas. E pior, como a gente está vendo aqui várias pessoas fazendo acusações contra esse pastor e esse deputado, afirmações que podem incitar a violência. Supostamente eles estariam incitando a violência, conforme algumas interpretações aí. Talvez eles não estejam dizendo, vão lá e façam isso. Mas como o pessoal dos galãs feios mencionaram a respeito do caso, cara, é a partir disso que muitos fiéis se veem legitimados a partir para a violência. Então, vamos pensar assim, ó. Na psicologia, às vezes, a gente trabalha com a noção de que o que passa na nossa cabeça não necessariamente tem que se tornar realidade, tem que se concretizar.
Às vezes a gente tem uns pensamentos automáticos que são meio imorais mesmo. Que, poxa, olha, em que eu pensei? Que pensamento sujo, tóxico, imoral, né? Enfim. Agora, o que você faz a partir desse pensamento que você tem é o que mais importa. Porque nós não temos total controle sobre as ideias automáticas, involuntárias que aparecem na nossa cabeça durante todo o dia. Tem uma parte disso que é automática mesmo. É o sistema 1, como o Daniel Kahneman defendeu, teorizou e ganhou até um Nobel sobre isso. O sistema 2 seria o do autocontrole. A gente faz uma ponderação sobre aquilo para tomar uma ação, colocar em prática um comportamento um pouco mais deliberado, controlado. O que importa mais é isso. Então, se você tem eventualmente pensamentos nocivos, de risco, ou que vão trazer, saca, se você colocar em prática, problemas para você e para os outros, todos nós temos eventualmente pensamentos assim. O ponto é o que você faz com o que você pensa. Para mim, essa é a reflexão sobre esse caso. Eu conheço uma pessoa que falou algo parecido, bolsonarista.